bandido é tatuagem no peito, 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 peito. Pariu filho nessa luta, se dinheiro, caráter, conduta. Lá no morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem no peito. Quem pariu filho nessa luta, se dinheiro, caráter, conduta. Lá no morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem. Salve o dia de Cosme da minha, tiro pro alto, guerra, rei, é comemoração. Se liga, mão de onça, fica muito afoito, não. Tá vendo ali no canto, irmão? Alde dá em doido. Que pariu filho nesta luta, sem dinheiro, caráter, conduta. Lá no morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem no peito. Que pariu filho nesta luta, sem dinheiro, caráter, conduta. Fala comigo, favela, no barraco, tá no ar. Salve o dia de Cosme da minha. Fala comigo, favela, no barraco, tá no ar. Mais uma temporada, tamo aí na quarta, uma galera irada passando por aqui. Eu não podia deixar de fora um dos meus padrinhos musicais, mano. O cara é um dinossauro da música, veio da Baixada, mais um da Baixada Fluminense que eu venho dizendo todo santo dia. A Baixada vai dominar o mundo. A Baixada é um mundo ímpar no cenário cultural carioca e nacional. Vamos lá. Tô falando aqui, não vou nem dizer o nome dele, eu vou dizer o nome que ele usa, Tuninho Vilas. Esse é o nome. Tu tem dúvida? Não tenho dúvida. Cara, o cara dirige a Sidcom hoje, mas ele tem uma história tão incrível que eu vou deixar ele contar pra vocês. Como tudo começou, irmão? Paixão pela música. Esse é um ponto. Eu sempre gostei de música. Eu lembro que eu era muito pequenininho, cara. Talvez 4 anos, 5 no máximo. Meu pai me botou em cima de um balcão, de um boteco. E eu cantando e recebendo cachê em doce. Isso em Queimados. Eu sou de Queimados, nasci em Queimados, na verdade. Então, é paixão pela música, eu sempre gostei da música. E quando eu tive a primeira oportunidade, eu não larguei mais. Qual foi a tua primeira oportunidade? Cara, a primeira oportunidade, o que acontece, Dom? Garoto, preto e pobre, você não tem muita oportunidade, né? Em alguns casos, nenhuma. E eu não tinha nenhuma até os meus 17 anos. Tudo que eu queria era ter um empreguinho, um emprego. Na minha realidade ali, era muito humilde, né? Uhum. Então eu queria, ser um balconista de uma farmácia, um balconista de uma padaria. Para mim já estaria super legal. E depois virar um militar seria a grande expectativa, né? Mas eu não consegui nada disso. Eu não consegui emprego em lugar nenhum. Sobrou quartel? Sobrei no quartel, fazia uns bicos, né, cara? Assim, era natural, não tinha dinheiro nenhum, né? Eu fazia uns bicos. Até no cemitério eu fiz de bico. Isso eu nunca contei pra ninguém, sabia? Nem pra mim. Tá aí, ó. Foi um coveiro? Verdade. Quase. Nem coveiro eu consegui ser. Sério. Nem coveiro. Eu consegui, na verdade... eu morava num local em Nova Iguaçu, que era ao lado do cemitério. E minha rua atravessava o cemitério. Olha que viagem. Ela era o mesmo nome da rua do outro lado do cemitério. E o cemitério não tinha muro. A viagem, né? O cemitério não tinha muro. Aberto mesmo, Era nas laterais? Aberto. Vocês brincavam no cemitério? A gente brincava no cemitério, a gente soltava pipa. O melhor lugar para soltar pipa era no cemitério, não tinha fio, cara. Cara, e a gente brincava. Quando minha mãe me dava um esculacho com toda razão, sempre, né?
Eu ia pra dentro do cemitério refletir. Ficava em cima de uma sepultura, pensando na vida. É sério. Pensando na vida enquanto há morte. Eu nem pensava naquela morte, eu pensava na minha vida. Cara, inclusive, talvez... Conheceu a primeira namorada no cemitério. Não, mas Aí namorei. ele pensou, Mas eu namorei já dentro do pensou, cemitério. gente. Eu namorei dentro do cemitério. Cara, o cemitério... Ali, pelo menos, ninguém ia te importunar, Bicho, o irmão. cemitério era, inclusive, nessa época, é muito engraçado, né? Ficou na minha mente, a minha relação com flores, ela não é muito bacana, porque me remete ao cemitério, entende? Eu não tenho uma relação boa com flores, com cheiro de flor. Não me remete a uma coisa bacana, me remete a uma coisa triste, que era o cemitério. Sim. Muito louco isso. E aí, cara, nos dias finados, principalmente, né, mas Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, sempre tinha um movimento extra no cemitério. Então, os coveiros não davam conta. Então, algumas pessoas da vizinhança atacavam dentro do cemitério. Vocês faziam biscate. Biscate. Inclusive, tem um amigo meu, cara, que eu não vou citar o nome aqui, não vou entregar o jogo. O cara hoje é um empresário. E outro dia eu estava conversando com ele, um empresário bem sucedido, mora no Jardim Botânico. E outro dia eu conversando com ele falou que também atacava no cemitério. Eu falei, bicho, até você. Porque a realidade dele econômica era diferente, mas ele estava lá. Eu não trabalhei no cemitério. Cara, eu, na verdade, a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar num botequim, que era em frente ao cemitério, a minha estreia foi no dia de finados, cara. Jesus, eu já fui contra a minha vontade, porque eu sabia que o dinheiro que eu ia ganhar lá, sei lá, em um mês, eu ganharia naquele dia de finado dentro do cemitério. Mas era a minha oportunidade de me redimir e virar né, entrar na sociedade, no sistema capitalista. E aí, bicho, o cara, o dono do boteco, me deu uma travessa de coxinha de galinha para eu levar para um outro bar que ele tinha, que era perto, mas não era em frente ao cemitério. Eu fui levar. Quando eu cheguei lá, bicho, as coxinhas estavam todas amassadas. E aí o cara que me recebeu me deu um esculacho. Eu saí de lá, bicho, eu nem voltei pro bar que me contratou. Eu já fui direto pro cemitério. Então, tu se demitiu no primeiro dia. A minha veia empreendedora, eu acho que ali ela saltou. Ela falou, bicho, vai no teu caminho, cara. Isso não é pra você. Isso não é pra você. Você tem que ser empreendedor. E ali eu comecei a entender que minha jogada era eu comigo. Era cemitério. E logo, não, que era eu comigo. Entendeu? O cemitério foi uma passagem. E logo, eu já estava começando a tocar violão, e naquela época era muito interessante tocar violão, né? Eu acho que em todas as épocas é muito interessante tocar violão, né? Porque quem toca o violão sempre beija primeiro, né? Para um jovem, cara, não é sempre assim. Eu cansei de entrar em rodinhas. Demorei um tempo. Tem exceção, não, cara, eu demorei um tempo para entender que você tinha que tocar o violão até a página 3. Porque se você tocar até a página 10, quando tu para de tocar, todas as meninas já arrumaram namorado e fica sozinho. Entendeu a parada? Então tem uma técnica ali, né? Mas como eu tive muito tempo fazendo isso, rapidamente eu entendi. Pegou a técnica. E aí eu fui parar no primeiro boteco que tinha música ao vivo, levado por um amigo, que era muito talentoso, o Wilson Bizarro, mora lá em Friburgo. Até hoje ele é muito talentoso. Um compositor muito, muito fora da caixinha, assim, no meu ver. E ele era muito musical também. E eu fiquei impressionado, cara, em ver ele tocando aquele violão que a gente tocava em casa e cantava em casa, eu vendo ele tocando e sendo remunerado por aquilo. Ah, bicho, eu falei, cara, isso aqui é fantástico. Fazer o que você gosta e ter uma remuneração por isso, cara... Isso aí, você tinha, já estava em que... 17, 18, 17, 16, 17 anos. Ainda não tinha nem sobrado o quartel, né? Ainda estava nesse processo de... Tentando se identificar. Exatamente. Mas ali a música foi me roubando assim, mais definitivamente. E dali eu comecei a tocar e parti para estudar um pouco de música também. Infelizmente, foi pouco. Eu gostaria de ter estudado mais. E, aliás, música você não para de estudar nunca, né? Todo dia, se você não estudar, você acaba desaprendendo um pouco que você aprendeu. Sim. E aí não parei mais, cara. Dali pra frente, só trabalhei com música. Com 17, quando é que você forma a tua primeira banda?
Você começou a trabalhar na noite, em barzinhos, que viu uma grana, né? Na época era moda, naquele momento ali era muito moda, um cara sozinho tocando violão no bar. Porque os artistas que inspiravam a gente e que eram populares, não eram popularescos, mas eram populares, eles tinham esse retrato. Era aquele cara que tocava violão, que compunha músicas e tal, entendeu? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Chico Buarque, e vários outros, né? E aí você conseguia desenvolver um trabalho sozinho no bar, né? Com uma estrutura menor. Os bares, eles geralmente tinham estrutura, né? Para você se apresentar. E rolava uma grana, assim, bem interessante para minhas possibilidades na época, né? Como eu não estava aspirando não estava cursando nenhum curso superior e com pretensões de doutorados e tal, quer dizer, aquilo foi uma excelente opção que muita gente da minha geração embarcou. Legal. Quando surge a ideia de montar a primeira banda? Cara, na verdade, banda mesmo, por incrível que pareça, foram muitos anos depois, porque você trabalhar com banda é sempre muito complicado, né? Por que é complicado? Porque você tem uma estrutura coletiva. E nem sempre as responsabilidades são absorvidas coletivamente. Elas sempre acabam pesando mais para um ou para outro, né? Felizes são os músicos que conseguem se reunir numa banda e dividir as tarefas, né? Então era muito complicado. Eu entendi isso muito cedo. Então eu comecei a pensar em banda talvez, sei lá, uns 10 anos depois. Você começou, nos bares você tocava sobre tudo, mas quando é que você começou a entender que o teu feeling, se você montasse um projeto profissional, seria o reggae? Porque você não começa pelo reggae, apesar de eu acreditar que você teve entendimento de todas as noções e pontos musicais, né? Sempre deve ter sido, para tocar embaixo você tem que ser totalmente eclético, né? Então você tocava um pouco de cada coisa. Eu vou contar uma história aqui interessante. O que acontece? Eu estou falando de anos 80, né? Meio dos anos 80. Naquele momento ali, naquele retrato histórico ali, o reggae não era não era um estilo conhecido. No Brasil ele estava meio que chegando. E eu acabei me deixando contagiar pelo reggae através de uma música que chegou até a mim para terminar a música. A música já existia, um refrão existia, né? E esse amigo de Friburgo, Wilson Bizarre, estava fazendo um trabalho com uma banda de Belfor Roxo, chamada Desaguada. E essa banda, o guitarrista da banda tinha uma música que tinha um refrão, ele trouxe a música pra gente terminar. E era um reggae. E a gente terminou a música. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Essa banda, ela era naquela época da Fluminense. Fluminense FM. Fluminense FM, que trouxe... Mas tocava muito rock, né? Exato, era uma banda rock, era uma rádio pop rock. Isso. Assim, uma rádio jovem, né? Que detonou Paralama de Sucesso, Blitz. Né? Eles trouxeram... da época da RPC, da Rádio Cidade, de todas essas... Acho que acredito até que seja um pouco antes dessas rádios. Anos 80, assim. Anos 80 teve essa... Transamérica, todas essas rádios que rolavam ali no FM ali. Nos anos 80, a Fluminense tinha essa característica, né? De tocar banda de rock e tal. E essa banda lá Acho que era a única rádio rock. E assim, eles tocavam músicas alternativas mesmo, de bandas que não tinham gravadora e coisa e tal. E essa banda lá de Belfor Roxo, a Desaguada, ela fez uma demo com 2 faixas. Uma faixa foi essa música que nós fizemos, eu, Bizarro, João Matias e o Rei. Reinaldo? É um professor de história, se eu não me engano, que tinha em Belfor Roxo, que eu nem o conheci anos depois. Mas a música, o refrão que veio era do João Matias e do Rei.
O João Matias era um dos guitarristas da banda. O Reinaldo Amâncio, né, o Naná, ele era o outro guitarrista dessa banda. E aí, cara, essa fita demo, né, que era como a gente chamava na época, que ficou muito bem gravada, inclusive, foi parar na Fluminense, e a Fluminense pôs na grade, na programação, a nossa música. Eu acredito que o reggae da Baixada Fluminense, ele começa a se implementar aí. O reggae de Belfor Roxo, na verdade, né? Você fala reggae da Baixada Fluminense, mas o núcleo do reggae tá ali em Belfor Roxo, né? A galera da Piana e tal. E aí essa banda Desaguada, na sequência, ela se torna a banda KMD5. A formação da Desaguada, se eu não me engano, se não me falhar a memória aqui, mas eram os irmãos Dida Nascimento e Marrone, que não era Marrone na época, era Marcinho. João Matias e Reinaldo eram os guitarristas. O Lauro Faria, que foi parar no Rapa, era o baixista. O Coutinho era o percussionista. E era essa a formação. E aí essa banda tornou-se KMD5. Manteve alguns componentes, outros não, né? E depois o KMD5, por ter essa música tocada na Rádio Fluminense, acabou contagiando a rapaziada a rapaziada de Belfor Roxo, acredito que começou a entender que era possível, né? E aí, mais tarde, vem culminar Cidade Negra e outras bandas que acabaram saindo desse núcleo, né? Nocaute, que era uma banda, bicho, que não era reggae, né? Nocaute era um hip hop, assim, muito poderoso, né? Não tô ligado no Nocaute. Era uma banda muito legal. Eu achava, assim, naquela onda dela, assim, imbatível. Uma pena não ter vingado o quanto poderia ter vingado, porque eles chegaram longe, chegaram a assinar com gravadora e tal. Então, esse reggae dessa época, a música se chamava Deriô. Ela talvez tenha sido, acredito eu, que essa música tenha sido o combustível para tudo que veio acontecer depois. E acabei virando um compositor de reggae e um artista de reggae também, porque eu fazia, né? Em qual banda? Não, aí eu comecei... E você foi vocalista da banda também. Não, aí o que acontece? Eu sempre toquei o trabalho que eu fazia de composição com o meu nome. Mais ou menos como você faz com o teu trabalho. Só que chegou uma hora que, até mesmo para cobrar uma parceria maior dos meus amigos que tocavam comigo, eu abri para uma banda. Entendeu? E aí como a gente fazia... na verdade, o reggae passou a ser também uma onda que a gente fazia, mas a gente começou a investir no que a gente começou a chamar de sunga, que, na verdade, era em cima de uma levada africana, chamada semba, que em alguns países da África as pessoas conhecem como zouk. Enfim, ela vai mudando os locais, vai tendo nomes diferentes, entendeu? Entendi. E é meio que pai do samba. Tá entendendo? É uma jogada muito interessante. E a gente começou a trabalhar o Semba, e aí eu queria um nome que fosse dinâmico. E aí, num show que eu fiz numa casa noturna que tinha na Gávea, chamado Hipódromo Up, na época, eu mandei um sunga assim no microfone. E no final do show o pessoal começou a pedir sunga. Eu falei, rapaz, essa parada funciona. E aí comecei a usar esse nome como o nome da banda. E a gente acabou fazendo um disco, e que era independente, aí depois foi distribuído pela Sony. Enfim, essa foi a minha história como artista, né? Ainda assim, depois de alguns anos tocando sozinho, aí construiu essa carreira. O Sunga termina por quê e quando? O Sunga termina já nos anos 2000. Início, assim, até a metade dos anos 2000, na metade já não existia mais, por vários problemas. Mas você já tinha saído ou ainda estava lá? Não. Quando eu fui um dos últimos a abandonar o navio que estava naufragando. Porque nós tivemos vários... Cara, assim, se eu fosse contar para você aqui, no ar,
o número de problemas assim que eu tive, né? Se eu fosse contar as histórias, a gente teria que fazer uns 10 podcasts. Imagino. Tudo me aconteceu. E entre as coisas que me aconteceram, cara, no final da transação toda, me aparece uma banda de Salvador, produzida por uma empresa rica, né? Uhum. Que era dona de algumas bandas de Salvador, era dona do Babado Novo, do El Chan, bicho, quase todo mundo era dessa empresa, uma empresa chamada Bicho da Cara Preta. Ela lança uma banda com o nome da minha banda. Sunga. Os Sungas. Os Sungas. Isso. E o registro de marcas e patentes, o que acontece? O registro de marcas e patentes, se o produto for muito diferente, não tem problema. Mas um produto que confunda com o outro, quem tem o registro desse produto, ele pode reclamar. Ele é dono do produto. E vocês tinham o registro? Eu tinha o registro. E aí, cara, aí rolou uma confusão muito grande, que envolveu uma reunião em São Paulo, que eu tive que ir a São Paulo. Tive que ir assim, fui convidado para ir a São Paulo, fui a São Paulo. Lembro até que foi no dia que eles estavam trocando uma das loiras do Tchan, eles fizeram um evento lá e eu fui para lá, fizemos uma reunião, chegamos num acordo, onde eles quebraram esse acordo logo depois, entendeu? E eu também já estava muito desanimado, porque muita coisa já tinha dado meio que errado, sacou? O meu investimento na carreira artística, ele foi muito grande. Foi um investimento de uma vida. E chegou uma hora que eu falei, não, bicho, tá saindo um pouco caro. Eu já estava com quase 40 anos de idade, entendeu? Minha filha crescendo e você vendo a vida passar e você não conseguindo entrar no bonde. Né? É muito bonito você ver artistas bem-sucedidos chegarem na mídia e falar, não, acredite no seu sonho porque uma hora rola e tal. Cara, rola, mas não rola para todo mundo. Essa hora é foda. O funil, ele é muito apertado para todo mundo. Então, muita gente vai ficar fora. E eu entendi que aquele momento era um momento que eu estava me sentindo fora de possibilidades já. Do game, né? Eu já estava me sentindo fora do game, mas, por outro lado, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, porque foi uma vida toda dedicada à música. Eu não tinha um plano B. Entendeu? E acabei, dentro da música mesmo, abrindo a minha angular, porque a música, ela te dá várias possibilidades de ação. Quando você inicia na música, né, normalmente você enxerga só um ponto. Entendeu? E quando você já está um tempinho na música, você começa a perceber que existe uma angular ali, cara, que você tem várias possibilidades de trabalhar dentro da música, não necessariamente sendo um frontman. E aí você acaba conhecendo a Sindicom. O Sindicom. Sindicom é o Sindicato Nacional dos Compositores Musicais. Como é que eu fui parar no Sindicom? Quando eu já estava, assim, numa época que eu queria já estar descobrindo uma outra coisa, fazer uma outra coisa, porque, na verdade, Dom, eu vivia de música. Eu sustentava uma família com esposa, filho, minha mãe, que era idosa, pagava aluguel, entendeu? E eu queria descobrir outra coisa. Eu não queria mais ficar... E eu fazia tudo isso tocando. Tocando em bares, tocando em praças, tocando em... Cara, e na época não tinha esse recurso de hoje, de tocar na rua. Hoje, quando eu conheço alguém que toca na rua, eu fico assim, cara, maravilhado. Porque tudo que eu queria na minha vida era que eu pudesse tocar na rua. Porque na rua você toca o que você quer, bicho. E nos bares você tem que tocar o que as pessoas estão querendo ouvir que você toque. Por mais que você tenha um filtro, por mais que você tente tocar o que você quer, não é bem assim. Sacou? Você vai ter que abrir mão dos teus conceitos musicais e tocar umas outras coisas, senão você vai
criar problemas, né? Sim. Eu criei muitos problemas, porque eu tinha limitações com relação a isso. E na rua, não. Na rua, inclusive, na rua você pode ficar estudando ali, bicho. Não precisa tocar, você vai ficar estudando que as pessoas vão chegar e vão contribuir com você. E essa realidade não existia na época, né? Você não tinha equipamento sonoro, assim, capaz de você carregar para a rua, né? Seria um trampo muito grande, né? Então, eu dependia, assim, os locais que eu mais atacava eram bares, né? Uhum. Mas fazia shows também, produzia shows, fazia show para a prefeitura, enfim. E isso foi me dando uma certa... eu fui ficando um pouco... como é que eu te diria? Ficando um pouco enjoado de estar fazendo aquilo, entendeu? Já não tinha mais muito mistério para mim. Eu já sabia fazer de uma forma que eu sabia que ia dar certo, entendeu? E os palcos também de show foram pegando o mesmo gosto, assim, ou o mesmo desgosto, né? E aí eu quis descobrir outras coisas. E aí eu comecei a escrever partitura para compositores fazerem registro de música. Uhum. E eu tinha um amigo parceiro de música, né? Meu parceiro de música, Antônio Braga, que era publicitário. Na época ele tinha um jornal, o Jornal das Gravadoras. E esse jornal, ele meio que funcionava dentro da minha casa. A pré dele, né? Eu falei, Braga, vou fazer um anúncio no jornal de partitura para ver o que rola. E aí, quando eu coloquei esse anúncio, uma pessoa que tinha uma sala dentro do sindicato, do Sindicom, que era uma editora, Samba Entertainment, uma editora de música. Ele fez contato comigo e começou a me dar muito trabalho. E aí depois, passando o tempo, ele me propôs que eu fosse para dentro do sindicato, fazer essa atividade. E assim eu fui parar no Sindicom. E a minha história com composição, ela é muito profunda, porque foi aonde eu consegui os maiores retornos como artista, né? Foi com as minhas criações. Elas acabaram me levando a ser um nome nacional, internacional. Porque entre os artistas que me gravaram, tem artista que era artista internacional. Uhum. E isso me projetou, assim, eu chego... Às vezes nem eu chego, né? Minha filha esteve na Bahia, por exemplo, em Salvador, e no ensaio do Olodum agora, há pouco tempo. Ela ficou lá impressionada com os caras do Olodum. E eu costumo dizer que ela me descobre a cada dia, né? A minha filha mais velha, Eloá. E ela comentou com os caras do Grande Olodum. artista também, né? Formada em cinema já. Não, ela não se formou em cinema, ela acabou se formando em publicidade. Ah. Cinema ela fez até o finalzinho, mas não se formou. E ela lá assistindo o pessoal do Olodum, quando os caras acabaram, ela é envolvida com percussão, né? Ela toca no Agito I aqui no Rio, e toca também tá tocando na bateria da Estácio. Então ela é meio encantada com percussão. Ela foi conversar com os caras do Olodum e falou, pô, meu pai tem música aqui gravada pelo Chiclete com Banana, e os caras piraram. Os caras pediram para ela cantar um pedacinho da música, a música foi sucesso. Ela cantou um pedacinho, os caras ficaram, pô, Toninho, venha para Salvador e tal. Quer dizer, a música, ela te abre portas. Só me abriu portas, né? Não tenho nada a reclamar da música, não. Pelo contrário. Aí Só agradecer. você chega no Sindicom, e hoje você está já no seu segundo mandato, né? Como diretor lá. Na verdade, na diretoria, eu estou no Como meu presidente. quarto mandato. No seu quarto meu mandato? quarto mandato. Nesse momento, eu sou tesoureiro. Ah, tá. Porque a gente acabou de ter uma eleição agora, né? E agora a presidente é a Robertinha Vilas. Que não pôde estar presente aqui hoje, mas que vamos trazer ela em algum momento para trocar uma ideia. Agitadora aí da maior nível, né? Porra, minha parceira, raça de Robertinha, vida. quanto tempo já casados? A gente está junto há 25 anos. Virado pra anos. caramba. É Bodas muito de tempo. prata, é isso? Eu acho que cara. Que ela não me ouça, que ela não assista. E quando essa responsabilidade cai, né, na tua responsa, no teu colo, mano, você fala, porra, vou abraçar, cara, vou dirigir isso aqui e com tanta responsabilidade que vocês têm, até porque
o Sidcom, ele não só conversa com artistas de menos expressão, né, que estão começando ou que estão iniciando a carreira e se cadastrando em algum local, né, para dar continuidade à sua carreira musical, mas ele tem nomes importantes lá. O nosso né? foco principal, Dom, no sindicato, são os compositores que têm menos informação. Uhum. Que tem menos informação, que às vezes, é engraçado, né? Às vezes você se confronta com artistas que estão hypados, até no mainstream, e não tem informação sobre direito autoral. Eu não tenho informação nenhuma Pois sobre é. direito autoral. Pois é. Então, o que acontece? A nossa grande... Toda hora muda esse bagulho e é estranho, é complicado pra caramba. Então, a nossa função ali a função que a gente a nossa bandeira, né, é dialogar com esses artistas, com esses compositores principalmente, entendeu? E principalmente os que têm menos visibilidade, que têm menos recurso. Mais propícios de serem enganados, né? Sim, Roubados. sim. Né? Problema esse que eu tive algumas vezes na minha carreira. Eu imagino. Eu tive problema com roubo de música. Eu tive problema com roubo de ideia, de frase. Plágio. Eu tive problema com roubo de música mesmo. Não foi nem plágio, foi roubo mesmo. Roubaram a tua letra toda, a tua harmonia toda. O cara roubou tudo. a música, só que nesse caso eu recuperei tudo. Eu tive problema com roubo de frase. Eu tenho uma frase... tem uma frase numa música minha, inclusive tem um videoclipe que pode ser conferido no YouTube. Eu fiz questão de postar. Ele é bem antigo, né? Dos anos 80. Final dos anos 80 e início dos anos 90. Só que essa música, ela deve ser, bicho, do meio da década de 80. Tem uma frase nessa música, o nome da música é Pressa. Se vocês colocarem Toninho Vilas, Pressa no YouTube, vocês encontram essa música. O refrão fala o seguinte: tem fome, quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Essa frase virou um jargão popular da campanha da fome. Ela é usada até hoje, é assinada pelo Betinho. Eu, numa certa época, procurei. Puta que pariu. Eu procurei o contato com o Betinho, ele ainda era vivo, não consegui chegar até ele. Procurei até pegar uma carona na situação, porque eu era um artista que precisava de visibilidade, também não consegui. Até um amigo meu, um escritor, eu posso falar o nome, Márcio Pascoal, fez algumas biografias, fez do João do Vale, fez da Rogéria. O Márcio virou para mim e falou: Toninho, se eu fosse você, eu desistia, cara, porque o Betinho é uma unanimidade. Se tu ganhar, tu perdeu. Aí a minha ficha caiu. Ele tinha toda a razão. E na verdade, a causa é muito maior do que a causa coletiva é muito maior do que a minha causa pessoal. Mas a causa coletiva, ela se tornou maior por uma frase que você criou. Sim, mas a causa coletiva é mais importante do que a minha causa pessoal. A minha causa pessoal, ela é infinitamente menor do que a causa coletiva. A campanha do Betinho, ela além de ser um sucesso, ela foi fundamental e ela é fundamental até hoje, bicho. Não, tudo bem. A gente não está descredibilizando o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Mas a gente está... Agora você está colocando aqui pra gente que... Sei lá, não sei nem o que dizer, brother. Mas isso aconteceu. Eu não sei nem o que dizer. E outro dia eu estava conversando com você, Dom, e estava te falando... A gente estava conversando sobre... Cara, eu fiquei sem palavras agora. Porra, a gente estava conversando... É difícil de me deixar sem palavras. Fuça no YouTube lá. Dá uma pesquisada no YouTube. Você coloca lá. Toninho Vilas Pressa, ou vice-versa. Vai aparecer eu cabeludo. Coisa que você nunca viu na sua vida.
Eu cabeludo, tô até com bochechudo, porque eu era garoto. Tô até com medo de ver. É. E essa música, cara, ela foi produzida por uma organização que existia na Baixada Fluminense, eu já não morava mais lá, chamada TV Machambomba, de um camarada chamado Walter Filé. Ele ainda atua. Ele é um cineasta que ainda atua. E ela foi produzida bem depois de eu ter gravado o áudio dessa música, que já é um áudio gravado em estúdio. Tá entendendo? Eu devia ter uns 15 anos de idade quando eu fiz essa música. Caraca. Eu fiz uma homenagem, assim, homenageando um amigo que tinha sido vítima da violência urbana e coisa e tal. E, bicho, quando eu vi, minha frase já estava rolando e já estava na campanha, eu perdi o raciocínio. Eu estava falando contigo, estava conversando contigo outro dia, que às vezes as pessoas elas vão pegando muita notoriedade e elas vão perdendo um pouco o controle das coisas. Uhum. Você lembra disso? Lembro. E isso acontece. Eu, sinceramente, pelo trabalho do Betinho, o trabalho que o Betinho desenvolveu, eu nunca acreditei e nem acredito que ele tenha usado de má fé com Sim. essa frase. Sim. Mas, cara, em volta de um artista, existe um artista. Em volta de uma pessoa com visibilidade, existe pelo menos uma dúzia de pessoas que se dizem assessores e que estão ali para assessorá-los. Eu tô te né? entendendo. Então, eu acredito que tenha vindo de um caminho com essa ótica. É o que eu acredito. Entendeu? Pelo trabalho que esse cara desenvolveu, uma frase como essa, cara, ela realmente é um cisco no universo. Mas o fato é que isso já existia numa música minha. Inclusive uma música que tocou em rádio popular no Rio de Janeiro. Na época tinha, início dos anos 90, essa música já estava produzida, existia um programador na rádio Roquete Pinto, Outra rádio fantástica. que era da Baixada Fluminense, Jorge Conzendei. Esse cara, ele abria muito para os artistas da Baixada Fluminense. Com esse álibi eu cheguei até ele e ele tocou muito essa música na Roquete, que nessa época tinha uma audiência de razoável para bom. Uhum. Ela era a segunda rádio de música brasileira que tinha. Uhum. Se eu não me engano, a primeira era a Alvorada e logo depois a Roquete. Então, ela pode ter sido extraída de uma audição, a frase, né, que eu digo. Eu vou falar sobre alguns projetos teus aqui, cara, projetos, produções e parcerias, mas eu sei que não é só isso, né? Porque até aqui está dizendo uma mini biografia, e eu acredito que seja mini mesmo. Produção do show do São Jorge e Paulo Façanha, no Teatro Carlos Gomes, 2011. Não, na verdade esse show não foi o Seu Jorge, foi o Jorge Versilo. Desculpa, Jorge Versilo. Desculpa, retificando. Parceria com o Ponto de Cultura Casa com a Música, 2013. No mesmo ano, 2013, teve o making off da banda Farofa Carioca, que para mim foi uma das maiores Aí bandas. sim, com participação do Jorge. Com participação do Seu Jorge e Alda Soares. Exato. No mesmo ano, produção do projeto cultural Sarau em Casa Convida, que eu tive a satisfação de, se não ter sido um dos primeiros artistas a se apresentar. Verdade. Eu não me recordo, porque a gente... Acho que já rolava e começamos um projeto junto com o Lualdo Dom, né, dentro do Sarau em Casa Convida. E aí eu fiquei um tempão com vocês lá na Casa com a Música. O primeiro artista a se apresentar lá na casa, assim, artisticamente mesmo, foi o Mombaça. Foi o Mombaça. Foi o Sarau Preto. Sarau Preto. Geraldo Azevedo, Toninho Horta e outros artistas. Produção do show do Jorge Aragão no Tribunal STJ. Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Isso. Inauguração do Centro de Convivência Milton Nascimento. Isso, que funciona lá na casa. Lá na casa com a música. O grande Bituca que está precisando de muita energia nesse momento. Muita energia, eu fiquei sabendo o que está acontecendo. Mas é um processo, é um processo natural e não tem retorno, né, cara? Só de pensar que algumas coisas para ele vão ser perdidas daqui a algum tempo. Verdade. É muito triste.
Recebimento de moção na Câmara dos Vereadores em 2017, 2020. Roberto Frejá, Lino Cris, Toninho Gerais, né? Live sobre direito autoral. Isso. Muito importante isso. Cara, tem tanta coisa aqui. Você também teve um projeto junto com uma galera lá de fora, que era uma conexão da rádio daqui, né? Da Casa com a Música, com uma rádio lá de A fora. gente Vocês produziu mandavam um uns projetos programa, pra lá. nós produzimos um programa parecido com esse seu programa, né? Mas rolando música também, que era exibido em 3 estados nos Estados Unidos. Era Nova York, Boston e um outro estado que eu não recordo agora. Cara, mas é muita No Dial, né? É muita coisa, mano. É muita coisa. São 72 anos em 2023 da Sindicom. E aí teve um show do Toninho Horta e do Robertinho Silva, que é um cara super expressivo dentro da casa, né? Verdade. Tá sempre com vocês lá, tá sempre produzindo, tá sempre fazendo coisas lá. Eu acho o Robertinho e uma galera que vocês têm lá muito fodas no que fazem lá, sabe? O Robertinho é um avatar da música brasileira. É Né? uma referência, entendeu? Como produtor fonográfico, Ana Moura, Renato Pial, Beira... Cara, tem nomes aqui surpreendentes, cara. E, inclusive, álbum Nascimento das Canções, em homenagem a Milton Nascimento. Sim, sim. A gente ainda teve a felicidade dele gravar 3 faixas nesse álbum. E ele esteve lá na casa. Não, ele não teve, porque quando nós começamos a ter um contato com o Milton, ele já tinha dificuldade de locomoção. E a casa tem uma escada para chegar, né? O problema é esse que a gente pretende estar resolvendo por agora, sim. Vamos botar uma escada rolante? A gente vai ganhar o primeiro piso. O primeiro piso, onde funciona um ateliê hoje, as atividades vão descer para o primeiro piso. E vão acontecer todas lá. E aí a gente ganha acessibilidade. Pô, Nós tivemos um problema agora que acabou até acontecendo, né? Mas não como poderia ter acontecido, né? Nós tivemos o lançamento do livro do João Fera, que é o tecladista do Paralamas de Sucesso. Sim. E esse lançamento do livro dele foi postergado várias vezes, justamente pelo fato de como resolver o Herbert Viana. O Herbert Viana hoje é cadeirante, né? Sim. E isso foi um problema, cara, que eu fiquei assim, muito triste, porque o João é um queridaço, queria muito fazer o lançamento lá, e a gente estava quase perdendo de fazer esse lançamento com o João, que trouxe muita gente maravilhosa no lançamento dele. Que o João, ele estava ali nos anos 80, né, velho? Anos 80, até hoje, né, na verdade. E a gente sabia que ia vir muita gente bacana, mas tínhamos esse problema da acessibilidade. Que, se Deus quiser, vai ser resolvido agora. Que, se Deus quiser, vai ser resolvido. E aí, Fera, se tu ouvir esse podcast, espero que você ouça, a gente vai refazer isso. Ouça e veja. A gente vai refazer esse lançamento lá na casa. Aí tu convida todo mundo. É interessante, né? Quais são, o que a Casa com a Música hoje ela vem programando para as próximas atividades? Vocês estão com um projeto social lá também agora, né? Vocês abraçaram um formato que não é tão diferente do que vocês já fazem, né? Eu gravei meu EP, tá, galera? O Só Que Não Quer Raiar é gravado por esse monstro aqui e praticamente foi ele que gravou todos os instrumentos, né? A gente teve participações especiais. Lá, né? A gente produziu junto, você deu muita ideia também. A gente teve participações especiais muito legais. O Naná foi uma delas, né? Um exímio guitarrista. Uma saudade dele, um cara fantástico, entendeu? E hoje também a Casa com a Música, ela abraça outros projetos sociais e está trazendo outras fomentações para dentro da casa, como contação de história, como estão dando aula para crianças de colégios públicos, né? E isso eu acho que é importantíssimo para o crescimento coletivo de tudo que eles já fazem lá. A pretensão é aumentar, criar mais coisas, levar mais coletivos para
para compartilhar o espaço da Casa com a Música, que fica na rua, Joaquim Silva, 67, Lapa, perto da escadaria Cilaron. praticamente do lado, deve ser uns 50 metros. É, por aí. Cara, a ideia é ampliar assim. Na verdade, Odon, a gente nunca ficou limitado somente à categoria de compositores. Uhum. A gente, ali naquele espaço, no Salão Milton Nascimento, já foi rodado curta-metragem, longa-metragem, e teve um longa que foi rodado todo lá dentro. Curta-metragem, longa-metragem, vários videoclipes, enfim. Então a gente já foi ensaiado várias peças teatrais, entendeu? Já tivemos aulas de... rola um curso de contação de história lá, com a Sinária Rúbia, que é a diretora do MUCAB, já há quase 10 anos. Ela faz esse curso lá. Provavelmente uns 7, 8 anos. E outras iniciativas já aconteceram lá. Lançamentos literários, muita coisa acontece lá dentro. E agora a gente está conseguindo pôr em prática um projeto social com crianças. Já temos um pouquinho mais de um ano desse projeto social. E a nossa intenção agora é melhorar esse projeto social. Oferecer um pouquinho mais do que a gente vem oferecendo. O que a gente vem oferecendo hoje é aula de musicalização infantil, acompanhamento com aula de reforço, com a Leona, que já gravou seu programa, e assistência social. É o que a gente pode oferecer hoje, mas a gente pretende ampliar. A gente quer trazer idiomas, a gente quer trazer informática. Eu quero também passar para eles inicialização na área de produção musical. Entendeu? É importante ter uma base cultural e institucional funcionando ali na Lapa, né? Realmente. Vocês de portas abertas ali, vai ser sempre super gratificante. Você com a tua correria de produção musical continua, né? Sim. E eu acho importante pra caramba também isso, porque você é um puta profissional e já fez tanta coisa legal, tanta coisa bonita acontecer. A minha musicalidade, todas as pessoas que ouvem curtem muito, entende? Curtem muito, tá no universo aí, a galera ouve, me liga, me dá feeling. Eu fico muito feliz do que a gente conseguiu criar juntos lá. E uma hora a gente vai conseguir de novo criar outras coisas juntos, tá? E, cara, espero que todas essas pretensões que vocês têm lá, né, que elas possam se realizar. A gente sabe que teve muito mais gente importante por lá, né, fazendo música e criando possibilidades e oportunidades. A Casa com a Música, ela antes também ela era um hostel, né, recebia uma galera de fora do país, músicos de fora do país, de músicos de outros estados, pessoas de outros estados que acabavam entendendo como aquilo ali funcionava, né? E, cara, é super bacana a gente ter você aqui hoje e falar um pouquinho da tua carreira, do que você construiu e que vem construindo até hoje. Cara, fico super feliz de estar aqui. Estava te devendo essa. Queria falar aqui para os ouvintes, seguidores do seu programa. Vem pica. Não, pelo contrário. Eu queria falar sobre o seu trabalho de compositor, que é muito foda. Obrigado, meu rei. É o que eu acho. Valeu. E talvez o resultado final do trabalho que a gente produziu tenha ficado tão bacana para a época que foi, né? Que já tem um tempinho, né? Acho que tem 5 anos. Então, acho que tem mais. Não sei. Mas, enfim, trabalhar com música boa é sempre bem mais fácil do que quando é ao contrário. Né? Ah, mas é. E nem sempre você pode escolher. Então, eu queria te pedir um favor. Quando você puder, você me arruma uma capanga dessa para mim poder botar na cintura e tal. Que legal, Curti muito, cara. Na era da pochete, essa aí não pega chuva, sacou? Tu sabe qual é o nome dessa capanga aqui, cara? Suquita.
Suquita de quê? De café, de feijão? Porque ela é Bicho, pretinha, né? anos 80, bicho. Anos 80, total. Toninho, foi uma satisfação imensa ter você Valeu, aqui cara. comigo, Prazer irmão. estar contigo, meu brother. Obrigadão pelo carinho, Sou teu por fã. Eu que sou teu fã. Somos fãs, né? E eu acredito que a gente ainda tem muita coisa pra fazer junto, meu amigo. Valeu, cara. Queria agradecer aí a Shankolo Obrigadaço. Brasil, a Ground, a Kombuchá. Comprem um livro, gente. Comprem um livro pra gente poder manter esse projeto maravilhoso no ar, tá? O livro ajuda a gente a estar aqui, tá todo mundo aqui. Tem gente nova chegando aí, batata frita maravilhosa, da Exagerados, o produto de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Tem aí a nossa querida amiga aí que também tá quase chegando aí com a gente aí. Estamos fechando umas parcerias bem legais com os óculos da Orange. E, cara, é isso. No Barraco é isso. A gente vai estar recebendo uma galera fantástica também nessa 4ª temporada. E a gente quer muito que vocês estejam para ir aqui. Vai lá no canal, ativa o sininho, segue, compartilha com a galera, faz a gente virar notícia, finge que é fofoca, favela. E vamos que vamos. Tamo junto, Toninho, obrigado. Nós por nós. Fala comigo, favela! Valeu, pai. No Barraco, tá no ar! Faltou luz, mas era dia. O sol invadiu a sala. Fez da TV um espelho, refletindo o que a gente esquecia. Faltou luz, mas era dia. Dia. Faltou luz, mas era dia. Dia. Tiro, porrada e bomba, negou. O morro desce ao asfalto, clima de revolução. Só mais um corpo velado, décadas já se passaram. E o pique é mesmo região. É só mais sangue, barato, merchan pra televisão. Desgraça vem de jornal, só combustível pro mal. Já não importa se é preto, branquinho, índios. Essa mistura de raças é só a merda que deu nesse meu solo de guerras que um dia alguém prometeu. Aonde mulher